Vamos conversar hoje com a diretora do Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari, o Sincovat, Gisele Raquel Stefani Hofstetter, e também com o coordenador dos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda da Univates, o Fábio Kremer, porque em conjunto estão realizando a campanha para estimular a doação do imposto de renda a projetos sociais aqui da região. Teve uma primeira edição no ano passado, mais voltada a projetos sociais aqui do município de Lajeado. Esse ano expande um pouquinho mais e os números do ano passado foram bem interessantes, mas ainda tem muito que dá para garantir aí para os projetos aqui do nosso Vale do Taquari. Gisele, Fábio, bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Começamos por onde? Falando um pouco dessa campanha, daquilo que vocês estão buscando e daquilo que talvez muitas pessoas não tenham conhecimento de que podem fazer. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, ouvintes da Independente. É um prazer estar aqui para falar sobre esse projeto. Esse trabalho todo começou de uma disciplina específica do curso de comunicação, né, que era Publicidade, Sociedade e Mercado. E lá a gente fez um levantamento das demandas sociais que a área da comunicação pode também atender. Lá identificou-se que a gente pode, sim, agir para melhorar a vida das pessoas da nossa comunidade. E uma das possibilidades que a gente tem é criando uma campanha, impulsionando e estimulando as pessoas a destinarem parte do seu imposto de renda a projetos que são da sua cidade. Tá? Basicamente é assim que tudo foi concebido com os estudantes dos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda da Univates. Bom, eu até comentava aqui nos bastidores que eu fazia parte dessa turma ainda como estudante e fomos divididos em grupos e foram trabalhos muito legais, né, para a gente trazer um pouco do que foi feito, porque foram trabalhadas campanhas publicitárias como se elas realmente todas fossem na prática. Então, falar mais um pouco do que foi feito, o que foi elaborado e como que foi divulgado também esse material. A campanha foi criada, então, pelos nossos estudantes, foi campanha completa, né? A gente tem apoio de diversos veículos e a quem a gente agradece também, em especial aqui ao pessoal da Independente, que sempre que recebeu o comercial de rádio para que as pessoas destinassem imposto de renda, né, que tinha essa mensagem, precisou da veiculação de veículos de comunicação parceiros. A Rádio Independente foi super parceira no ano passado e agora novamente, né? Cria-se a campanha, os alunos correm atrás das demandas, né? E eu acho que aqui houve uma grande sacada dos estudantes, né? Que mais importante que difundir essa campanha na mídia de massa é a gente também conversar com o grupo daqueles que são estratégicos nesse processo. Quem são essas pessoas? É a classe contábil, porque quando as pessoas fazem a declaração de imposto completa e tem um recurso a pagar para o governo federal, se elas forem devidamente orientadas por seus contadores, existe um risco bom, né, da gente ter esses recursos sendo destinados para a nossa cidade, para a nossa região. E foi eu acho que a grande sacada dos estudantes, né, de trazer a classe contábil também para ser protagonista desse processo todo, num processo que muitas vezes envolve uma conversa pessoal do contador com a pessoa que tem um imposto de renda para declarar, algum valor para pagar, dizendo assim, meu amigo, ao invés de destinar esse dinheiro inteiramente para Brasília, sabia que tu podes deixar até 6% do teu imposto aqui na tua cidade para projetos que são fundamentais para as nossas crianças? E foi isso que foi feito, né? A gente tem um resultado já medido em relação à campanha do ano passado, e a gente e esse é um projeto do curso, a gente pretende fazer esse projeto rodar todos os anos, porque a gente acredita que a gente também é responsável pela nossa sociedade, pelo nosso entorno, e a gente pode contribuir com a nossa atividade pela inclusão de muita gente. Quais são esses resultados que a gente já pode trazer do ano passado? Tá, eu tenho uma colinha aqui, Por Ricardo, favor. eu tenho aqui. Os dados, tá, eles são do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Lajeado, que a gente desenvolveu a primeira campanha, que a Gabriela participou,
em 2022 ela foi veiculada. Em 2021, Ricardo, para que a gente tenha noção, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente arrecadou R$495 mil, tá? Dessas doações. Quando a gente veiculou a campanha, então, em 2022, pedindo para que as pessoas destinassem parte do seu imposto de renda para os projetos mantidos aqui na nossa cidade, a gente subiu esse valor de doação para R$832 mil. Tá? Então, a gente vê resultado na iniciativa, a gente percebe os alunos vibrando com o resultado obtido, né? E eu sempre digo que a gente não faz mais que obrigação, né? A gente tem também o compromisso de agir e de entregar produtos comunicacionais que podem impactar no dia a dia das nossas pessoas. Aumento de 68%. Quase 70%. A gente diz quase 70%, né? Em quase um ano de mobilização. Em relação a esse período curto que a gente veiculou, né? Isso é resultado prático, né? Eu sempre acredito que a publicidade e propaganda precisa trabalhar com resultados, né? E quando a gente tem esse parâmetro, né, a gente fica satisfeito, mesmo porque a gente nunca tinha feito um trabalho nesse sentido, e a nossa meta lá que a gente estabeleceu como grupo era aumentar em 30% a arrecadação. E para esse ano? Cara, esse ano a gente ampliou, né, a área de atuação da campanha, né? Primeiro ela foi piloto aqui em Lajeado, agora ela serve a todos os municípios em que o Sincovat tem associados. E a gente pretende, de novo, aumentar uns 20%, 30% do que foi arrecadado. Lembrando, eu acho que a gente tem dados aqui, né, que demonstram que tem muito dinheiro que está indo para Brasília e que não volta mais. Quando o dinheiro foi para Brasília, não volta mais. Acho que é importante a gente falar, né? Sim. Para quem está nos acompanhando. Tem a questão da diferença das formas de declaração. Tem que ser a declaração completa. Começa por aí, né? Isso. Quem é que se enquadra? Quem é que pode fazer a doação? De fato, né, para quem vai esse dinheiro? O Fábio falou da questão do fundo aqui da criança e do adolescente. Vai para o fundo e depois esse fundo distribui para as entidades? Antigamente eu me lembro que poderia se falar direto para a entidade, né? Não, esse é destinado 6% do fundo do imposto a ser pago para os fundos, 3% para a criança e do adolescente e 3% para o idoso. E depois disso, aí é destinado para cada entidade, tá? A destinação é direto para o fundo, tá? Pode escolher o município que você quiser, tipo, tiver em São Paulo e faz aqui, quiser para doar para Lajeado, sem problema algum, né? Só que a declaração tem que ser completa. E também tem o detalhe que se você tem a restituir, né, também você pode fazer a doação e receber de volta depois com taxa Selic, que seria mais que o valor da poupança. Essa expansão para toda a região, não só Lajeado, tem parceria com os veículos de comunicação, com as prefeituras? Como é que funciona? A gente entregou toda a campanha para o pessoal do Sincovat. O pessoal do Sincovat está fazendo contato com os veículos. A gente não pode obrigar os veículos de comunicação a divulgar, né? Então, os veículos que são parceiros, eles estão veiculando esse comercial gratuitamente, né? Enfim, essas campanhas precisam desse tipo de apoio para funcionarem, né? E assim a gente está espalhando a mensagem para toda a região, além do corpo a corpo que a própria classe contábil faz com os seus clientes que têm algum imposto a pagar, que a gente acredita que tem tanta força também quanto a campanha em mídia de massa. Eu acredito assim que o contador seja uma pessoa muito responsável nisso aí, né? Porque é ele que vai poder conscientizar o seu cliente, né? Ele vai saber se o cliente pode doar ou não. Na real, ontem até a gente estava comentando, que ontem a gente tinha palestra com a Receita Federal, que na real é tipo como tu vai vender isso pro teu cliente, né? Mas tu vai vender uma coisa boa, querendo ou não dizer para ele que o dinheiro não vai lá para Brasília e sim vai ficar aqui para as entidades que a gente sempre luta por uma causa, né? E é importante destacar, né, Gisele, que você não vai estar pagando um valor a mais. Não. É o mesmo valor, só que em vez de ir para Brasília, ele vai ficar aqui na região, seja a cidade que você escolher, e vai beneficiar entidades que são daqui. Isso aí. Isso é o que a gente tem que conscientizar o cliente, né? E nada melhor que um contador, né, que está fazendo a declaração para ele. Às vezes ele escuta no veículo de comunicação, mas ele não se liga o quanto é importante isso, né?
Qual é o perfil? Quem é que pode? Porque daqui a pouco tem que ser um valor, né, determinado. Tem a questão Sim. também da declaração completa. Quem está nos escutando talvez não sabe muito bem como é que é a simplificada, como é que é a completa. Quem é que de fato pode participar desse tipo de movimento? Na real, assim, a gente faz a declaração, né? Coloca todas as despesas médicas, odontológicas, plano de saúde, colégio. E aí a gente vê se a melhor opção é a simplificada ou a completa, né? Porque a simplificada, ela tem o desconto padrão dos 20% e daí não conta essas despesas, tá? Então, para nós sabermos certo quem faz e quem não faz a completa e simplificada, tem que ser totalmente digitada, né? Para ver isso. Dentro do sistema da Receita, da declaração, ela tem 2 campos, onde é que ela mostra, né? A completa vai dar tanto e a simplificada vai dar tanto, né? Claro que o cliente, vamos supor, a simplificada, eu faço muito mais declarações simplificadas, então eu creio que seja muita gente que faz simplificada e não a completa, né? E aí não pode não pode doar. Pode destinar. Isso, não pode destinar para... E tem questão de valores também? Quer dizer, assim, valores para ser completa ou ser simplificada? Tem também. Até para quem está nos escutando saber, olha, eu me encaixo, eu me enquadro aqui ou não. É que tudo depende também as despesas, tá? É pelo valor, mas é também pelos custos, tá? Então, às vezes, o valor com desconto padrão dos 20% dá bem menos a ser pago do que pela completa, né? Perceba, né, Ricardo, o quão complexo é, né, esse processo, né? E a gente vê muitas campanhas, ouve muitas campanhas dizendo para a pessoa doe parte do seu imposto de renda, né? Como se fosse uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples para uma pessoa, para um mortal, tá? Que nem a gente, né? Então, todas as nossas campanhas, elas sempre têm um endosso ao final. Fale com o seu contador, né? É aí que a gente traz a parceria, né, com o 5VAT, para demonstrar que o contador será a pessoa mais adequada para fazer para facilitar esse processo de doação. Tem muita gente que também faz por conta própria, sim, né? Sim, mas, cara, não é um processo simples. Então, inclusive, na aula, os alunos têm um momento em que, de publicidade, sociedade e mercado, eles veem como entre aspas, simples doar. Não, é super difícil. A professora Elaine Estreu mostra pra gente nessa aula. Entra aqui, vai lá, depois aciona esse campo aqui, preenche esse... Cara, a pessoa pode fazer sozinha, mas eu quero acreditar que a maioria faz a declaração contando com o serviço do contador. Então, a gente precisa ter a classe contábil junto nesse processo, né, que é fundamental para as nossas crianças. Em Lajeado são mais de 30 projetos alimentados com esses recursos. Essas crianças precisam de uma perspectiva para suas vidas. A gente cansa de ver pessoas, né, da sociedade reclamando que faltam oportunidades, que falta não sei o quê, que falta educação, né? Mas o que de fato essa pessoa física, né, no caso, está fazendo para segurar esses recursos aqui? Esses recursos, às vezes pode ser uma DARF de um valor baixo, elas vão ajudar uma série de crianças, uma série de projetos que estão aí promovendo a inclusão dessas pessoas que logo mais adiante também vão estar no mercado de trabalho, contribuindo, sendo cidadãos ativos dentro da nossa sociedade. Essas pessoas precisam do aporte de quem pode doar. Tá? E aí, de novo, né? E tem outras coisas que a gente precisa discutir, né? E a gente, na disciplina, discute inclusive o Pacto Federativo, né, Ricardo e Gabriela? Aí a gente mostra para os nossos estudantes, de R$100 arrecadados de impostos, não pagos, né? R$100, 64, eu vou pegar aqui, tem a minha colinha aqui de novo, eu não vou... R$60 vão para Brasília. De impostos. R$100? De impostos pagos. Impostos pagos, 60 vão para Brasília. 60%. 34 vão para o governo estadual. E apenas 6% retornam para a cidade. É muito dinheiro que vai para Brasília e pouco que retorna para os nossos municípios. Então, se existe essa possibilidade de nós angariarmos mais recursos para nossa gente, para nossos projetos, para as nossas crianças, a gente tem que se puxar e fazer a nossa parte. Porque a gente falou
antes do aumento, né? Quase 70% no aumento de doação. Mas o potencial de doação é muito maior, né? Sim, o potencial, pelos números que a Receita Federal nos passou, aqui de Lajeado, poderia ser arrecadado 4,8 milhões. E foram 832 mil. Com o trabalho. Já é um resultado, né? Enfim, há muito dinheiro para ser buscado. Esse número é referente a Lajeado? Isso, referente Bom, a região Lajeado. então nem se fala. Região. A gente pode fazer mais de ontem, 15 milhões, certamente, na região. Sim, porque ontem, então, o Tim nos comentou, tipo, o percentual. Tem municípios que já estão bem mais engajados, né? E que estão arrecadando muito mais. Tipo, 40%, 50%, sabe? Do que elas já deveriam arrecadar, sabe? Tipo, do que... A mais do potencial. Do que já arrecadava. Tipo assim, eu acho que Lajeado tem um potencial. Lajeado e a região toda, né? Sim. Quanto mais nós nos engajarmos com isso, mais nós vamos conseguir segurar dinheiro aqui para as nossas entidades. Falamos de 30 entidades, né, Fábio? Para dar alguns nomes aí para as pessoas daqui a pouco. Clube Atlético Birajá, tem o pessoal da canoagem, tem o Projeto Vida, tem uma série de projetos mantidos, né, pelo Fundo Municipal, SLAM, Saidan. A PAI, provavelmente. Sim, a PAI. Sim, a PAI sim. Tá, cara, eu não vou saber nominar todas elas. Talvez mas é gente que sempre tem alguma demanda, né, Ricardo? É gente que precisa do apoio das pessoas que podem e que precisam contar com a destinação desse recurso para manter suas atividades. Tem muitas pessoas que têm dúvidas ainda, Gisele, que vão lá e dizem assim, eu não vou, não, deixa como tá, não quero deixar meu valor aqui porque eu não sei como é que vai ser. E vocês fazem esse papel também de convencimento ou as pessoas elas já estão mais esclarecidas? Porque, olha, há algum tempo que se bate nessa tecla, por mais que ano passado teve esse grande avanço, né? Mas ainda precisamos avançar. Tem muita dificuldade ainda, muita. E às vezes a gente tem que fazer o convencimento. O papo, né? Eu falei, né, que eles são um agente super importante desse processo. Tem que explicar para eles o que acontece. Tem 3 DARF, tá? Não é só uma daí. Mas eu tenho que pagar 3 impostos. Não, é juntado os 3 impostos, é o mesmo valor final, não vai pagar nada mais, vai destinar só... Essas 2 DARFs vão ser destinadas para os fundos, né? Então, são vários detalhes que a gente... temos que explicar, né? Porque eles são leigos nesse assunto, né? Então, não tem o porquê, mas eu acho... a gente é um papel muito importante, eu acho, nesse... Eu acho que o contribuinte, aos poucos, ele vai acordando para essa necessidade de a gente segurar recursos aqui. Né? E deixa eu só... E tem contribuintes que vêm dizendo, eu quero doar, só que daí quero destinar, só que daí a declaração dele fica inviável, né? Porque ela fica pela simplificada e, tipo, o valor fica muito diferente de uma da outra, né? Então, para ele é inviável fazer isso. Ou teria que... ou teria que desembolsar. Aí seria uma doação, não seria uma destinação, exatamente. Né? E aí você falou que 3% é para fundo da criança e do adolescente e 3% para os idosos. Isso aí. Falamos de algumas entidades, mas então... Vovolar, Vovolândia, essas entidades também estão incluídas, né? A gente pode destinar 3% para cada uma. As da criança e do adolescente, Ricardo, abriu o site da prefeitura, tem uma lista lá de todas que estão cadastradas no Condica, e aí tá todas as entidades, então, que podem receber. De repente, se alguém tem dúvida, também pode acessar lá o site da prefeitura. Não pode escolher a entidade, né? Escolhe a cidade, não pode, só a cidade. Mas vai saber para quem poderá estar sendo destinado esse valor. A gente tem casos, assim, para que o ouvinte tenha noção, né? Que a gente tem em Nova Brécia, né? A cidade dos churrasqueiros. Tem os caras que estão lá com as suas operações no Rio, em São Paulo, eles pagam imposto de renda e destinam lá de outra praça parte dos seus recursos para a cidade onde eles cresceram e para a cidade com quem eles têm uma conexão ainda muito viva. Eu acho isso muito bacana também. Vai até o dia 31 de maio, né? Isso aí, prazo para a declaração começou em 15 de março, vai até 31 de maio, é um período mais estendido nos últimos anos. Como é que está essa procura, Gisele? As pessoas estão indo procurar ou ainda continua sendo aquela, vamos deixar para a última hora e lá eu vejo? Tem de todos os tipos. Mas o pessoal procura bastante, assim, mas tem uns que eles esperam a gente ligar, né? Mas... a conscientização já é como a gente faz todo ano, né?
Então, eles já sabem, aparece muita gente nova para fazer, porque hoje, como a tabela tá muito desatualizada, né? Vamos lembrar, então, qual o valor mesmo? 28.500 e alguma coisa, né? Agora, A partir de reais. 28 mil para... Isso, para ter que declarar. Então, Que hoje... recebeu de salário ao longo do ano, né? Isso, tributável, né? E então isso é bastante, tipo, hoje qualquer pessoa, né, praticamente recebe isso, né? Sim. Então, 28.559,70 centavos. Pra Isso aí. ser preciso. Pra Mas ser aí fácil. também tem a questão de ter um terreno, de ter um imóvel. E daí 40 mil em rendimentos isentos automóvel. também é obrigado a fazer, ou então 300 mil em bens também. Se tiver 300 mil em bens, também é obrigatoriedade de fazer. Agora mudou um pouco a história das ações, né? Porque o ano passado quem estava em bolsa de valores era obrigado a fazer, né? Então, ontem eu acho que ele deu um número de 15% a mais de declarações no total brasileiro que teve que ser feitos. Foi uma leva muito grande. Então, esse ano eles mudaram um pouco, eles mudaram até quem vende até 40 mil ano, eu acho. Tem que ver certinho na lei lá. Não é mais obrigado a declarar por causa das ações somente. Em resumo, tiver dúvida, procure um contador e tá tudo certo. Procure seu contador de E confiança. tendo imposto para pagar, né? Faça Por doação. favor, faça a sua doação. Tem crianças aí, dependendo de projetos, são pessoas que vão ter oportunidade de ser incluídas com um recurso como esse. Que legal. Gisele Raquel Stefani Hofstetter, diretora do Sincovat, e Fábio Kremer, coordenador dos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda da Univates. Parabéns aí pela ação. Tomara que esse ano a gente tenha um grande avanço de novo em relação ao que já crescemos no ano passado e que as pessoas façam essa doação para ficar aqui na nossa região. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na rádio. A gente que agradece. Obrigado pelo Obrigada. convite.